Bom, vamos lá, pessoal. São 8h05. Eu sou Luigi, sou médico intensivista, responsável lá pelo CTI do Dr. Cédio de Castro. Vamos dar seguimento aí às nossas aulas semanais das quartas-feiras para os nossos residentes e convidados aí. O tema de hoje é urgência e emergência hipertensiva. Quem vai ministrar a aula é o nosso preceptor Leonardo Cardoso, que também é médico horizontal lá das nossas unidades. Peço a todos que deixem as câmeras abertas, como de costume, os áudios fechados, obviamente na medida do possível, e que as dúvidas sejam lançadas aí no chat, e os outros preceptores vão nos ajudar aí no final com algum comentário, troca de experiência aí com a turma. Obrigado, Léo, pela ajuda sua aí, e obrigado a todos aí pelo tempo que estão dedicando a gente aí. Vai lá, Léo, a palavra é sua. Bom, chefe, mais uma vez aí, obrigado, né? Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um tema que às vezes parece fácil, mas é muito polêmico, né? Que são as urgências e emergências hipertensivas, que pode parecer que não, mas são muito comuns, né? Nas unidades de terapia intensiva, seja o paciente que nós vamos admitir, seja aquelas que podem ocorrer durante a internação no CTI. Estima-se aí que em torno de 3 a 25%, né, das visitas às salas de emergência nos pronto-socorros seja, né, secundárias à elevação da pressão arterial, e a emergência clínica é, né, de longe, a mais grave, né, ela merece cuidados intensivos sim, porque é uma PA muito elevada associada a sinais, né, a lesões de órgão-alvo. As principais são encefalopatia, infarto agudo, nós temos a angina instável, edema agudo de pulmão, eclâmpsia e acidente vascular encefálico, né, seja isquêmico, seja hemorrágico. Tem um estudo retrospectivo, né, que envolveu 427 pacientes tratados com antihipertensivos por via venosa, por mais de 30 minutos. E esse dado chamou a atenção porque ele viu que 57% foram considerados excessivamente tratados, né, ou seja, abaixou a pressão muito rápido e isso gerou repercussão para o doente, né? E 11% falharam no considerado tratamento para a fase aguda em até 6 horas, ou seja, manteve o paciente com níveis pressóricos acima, né, do que a gente deveria ter tentado abaixar. E desses, né, pacientes que foram excessivamente tratados, ou desses que houveram falhas em tratamento, 44 pacientes tiveram eventos adversos graves, né, relevantes, associados à falha de tratamento. Então, é muito importante a gente saber disso. O início abrupto, então, sugere que tem um gatilho, tá? Muito provavelmente relacionado a vasoconstritores séricos, em alguns casos, né, com uma hipertensão pré-existente, mas pode acontecer um doente que até então não era sabidamente hipertenso ou não era hipertenso. Nessa elevação da PA tem esse estresse mecânico-vascular, tem lesão endotelial, a vasopressina é uma das principais substâncias vasoativas, né, que são liberadas, tá? Aí provoca natriurese, pode causar hipovolemia, e aí com essa hipovolemia apresenta uma piora, uma resposta ainda mais ativa, né, vasoconstrictora. A crise hipertensiva, né, então é a entidade clínica onde tem esse aumento súbito da PA, tá? Maior que 180 de sistólica, maior que 120 da diastólica. Alguns estudos consideram apenas a elevação da pressão arterial diastólica maior que 120, tá? Essas duas aferições aí, né, acompanhadas de sintomas que poderão ser os que a gente classifica como leves, que geralmente são cefaleia, tontura, zumbidos, aos graves, né, que podem estar associados a dispneia, dor precordial, coma, né, e o paciente pode até morrer, né, por uma falha aí na terapêutica. Com ou sem lesão aguda de órgãos-alvos. Isso é muito importante a gente entender. Se os sintomas forem leves, né, e o paciente não tiver lesão aguda de órgão-alvo, a gente define urgência hipertensiva. Por outro lado, se o paciente, né, tem sintomas aí que põem em risco, né, a vida dele, que tem lesão de órgão-alvo, nós temos então a emergência hipertensiva. Lembrando que nem sempre, né, a pressão arterial maior que 180, a gente pode falar que tem lesão órgão-alvo, então a gente tem que classificar. Teve um estudo, né, com mais de 59 mil pacientes que não mostrou diferença em 6 meses
no desfecho cardiovascular dos pacientes que foram com urgências hipertensivas, não emergências, dos pacientes com urgências hipertensivas que receberam medicações no departamento de emergência ou foram dispensados, né? Ou seja, chegou lá um paciente com uma urgência hipertensiva, não mostrou um desfecho diferente naqueles que foram só orientados quanto aqueles que foram tratados. Mas isso, obviamente, é uma incógnita, há várias divergências quanto a isso. Já nos pacientes sem diagnóstico prévio, que chegam lá com um primo diagnóstico, a gente pode iniciar o tratamento e encaminhá-lo, né, para o ambulatório de cardiologia, né, a unidade básica de saúde. Já nos pacientes com urgência hipertensiva, né, que tem um alto risco de evento cardiovascular, né, pacientes que têm aneurisma de aorta, aneurisma cerebral, eles sim beneficiam de um controle de PA em horas, mas não necessariamente de medicação venosa. Pode ser captopril nessa dose de 6,25 a 12,5 miligramas, clonidina, 0,2 miligramas, e hidralazina, de 12,5 a 25 miligramas. Então, assim, o paciente chegou no CTI ou chegou, né, na unidade de emergência, o que é importante a gente diferenciar? Ele chegou lá com a pressão arterial sistólica maior que 180, né, e a diastólica maior que 120. Nós vamos avaliar, ele tem sintomas? Não, provavelmente é um paciente que já tem uma hipertensão arterial crônica e que é mal controlado, e isso é pesquisar se está tendo ajuste de medicações, se está tendo controle ambulatorial, tá? Geralmente é mais orientações e tratar somente se ele tiver, né, fatores de alto risco aí de eventos vasculares. Se ele tem sintomas, a gente vai classificar ansiedade e ou dor. Isso também é uma polêmica, tá? Mais para frente eu vou explicar o porquê. Mas se o paciente claramente, obviamente, apresenta sinais de ansiedade ou com dor, é uma pseudocrise hipertensiva e devo tratá-la como tal. Devo avaliar ansiolítico. Tomar muito cuidado em dar antihipertensivo para um paciente que aparenta ter uma pseudocrise hipertensiva. Se esse doente tem sintomas leves, a gente considera como urgência hipertensiva. Ao passo que se o paciente tem sintomas graves, né, sinais sugestivos de lesão aguda de órgão-alvo, aí se trata, sim, de uma emergência hipertensiva. Eu vou explicar mais para frente com calma, mas as principais emergências hipertensivas que a gente deve saber. O edema agudo de pulmão é uma das mais clássicas, né? Talvez seja uma das que a gente mais receba nas nossas unidades de terapia intensiva. É aquele paciente que chega angustiado, né? Com dificuldade para falar, ele geralmente já tem alguma disfunção, né, prévia de ventrículo, já tem algum eco prévio, ele chega com estertores fervorosos, bilaterais, desaturando, né, ele tem ausculta de P3 ou P4, geralmente ele tem estase jugular, mas é importante lembrar que não é obrigatório, tá? E é importante a gente diferenciar, porque ele pode realmente ter sibilos, né? E a gente tem que fazer um diagnóstico com asma, né? E entender também que o paciente pode estar abrindo a ICA de novo, né? Que a gente fala que é a insuficiência cardíaca aguda, né? Um paciente que está abrindo pela primeira vez um quadro de insuficiência cardíaca. Segunda causa é a síndrome coronariana aguda, né, que é aquela dor precordial, né, irradiando para o braço esquerdo, sensação de sufocamento, não precisa de ter todos esses sintomas, né, espineia, sudorese fria. No exame físico a gente tem poucos achados, né, e o importante é seriatroponina, eletrocardiograma, a história, né, a anamnese do paciente. Dissecção aguda de aorta seja uma das que a gente mais tem que preocupar, né? Aquele paciente que chega com a dor lacinante, né? Uma dor que pode, torácica, que pode irradiar, né? Para as costas. Pode ou não, tá? Ter pulsos assimétricos. Há muito tempo se falava que era obrigatório ter os pulsos assimétricos, mas não é. E também pode ter um sopro diastólico. E por que é importante diferenciar de infarto, né? O tratamento é um pouco, né? A princípio de controle pressórico é diferente. Já a encefalopatia hipertensiva é aquele paciente que chega com uma dor de cabeça, tem uma diplopia, tem um relato de convulsão, um mal-estar, letárgico. O exame físico algumas vezes não pode achar nada que nos chame atenção, mas a gente tem que fazer tomografia para diferenciar de evento neurológico agudo, um AVC isquêmico, por exemplo. A hipertensão maligna também, tá? Um quadro de mal-estar, um paciente pode apresentar oligúria, algumas alterações neurológicas. O ideal seria fazer um exame de fundo de olho, que a gente pode conseguir ver um papiledema, né, o que não é, né, uma realidade em nenhum dos serviços, a gente consegue fazer isso com facilidade, tá? É potencialmente fatal e, né, se conseguir, o ideal seria o exame de fundo de olho. O AVC isquêmico, né, é uma alteração neurológica, um déficit focal agudo, um rebaixamento sensório,
o exame clínico neurológico, né, com hemiplegia, hemiparesia, pitose palpebral, dentre vários sintomas, né, e o diagnóstico também feito por tomografia. E eclâmpsia, né, os residentes vão rodar aí durante a residência, vão fazer um estágio aí no CTI, né, que aborda a parte de ginecologia e obstetrícia, então é importante saber da eclâmpsia. São as gestantes que geralmente após a 20ª semana de gestação ou até a 6ª semana pós o parto pode desenvolver hipertensão arterial associada a crises convulsivas. Então, como que a gente inicia a propedêutica? O paciente chega, a gente faz a mensuração da pressão arterial, né, acima de 180 por 120. Conforme eu já falei, esse nível não é obrigatório, tá? Isso já foi pegadinha em provas. O paciente pode ter uma menor reserva funcional, pode ter uma pressão arterial sistólica e diastólica menor que 180 e caracterizar a emergência hipertensiva apresentando lesões em órgão-alvo. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Outro dado interessante é a gente saber a velocidade que a PA se eleva. Isso é difícil de conseguir, mas geralmente a família de algum paciente hipertenso tem um manguito em casa, faz a mensuração da PA e até consegue nos falar, olha, a pressão mais cedo estava assim, depois assim, foi subindo, né, para a gente tentar caracterizar. Os pacientes que até então são normotensos, eles têm um sistema autorregulatório mais sensíveis, tá? Lembrar, então, que o nível isolado não caracteriza necessariamente emergência, urgência ou pseudocrise, então a gente tem que associar todos os fatores, tá? E conforme já falei, se ele for previamente hipertenso, a gente tem que saber se o paciente está usando as medicações, se ele atingiu o controle pressórico prévio e qual é o nível pressórico habitual que ele costuma ter. Nos pacientes mais jovens, é importante a gente... isso é muito comum no CTI, a gente tem visto muito isso, né? Pacientes usuários de cocaína, anfetamina, ou, né, os inibidores da monoaminoxidase, a gente tem que investigar. Comprometimento renal, né, que é uma das lesões de órgão-alvo, a gente pode observar oligúria ou até mesmo hematúria. E o exame, né, físico, né, para a gente, né, examinar isso, é a palpação dos pulsos em todos os membros, né, igual eu falei, na dissecção aórtica a gente pode ter assimetria. A ausculta pulmonar, né, a gente pode avaliar sinais de congestão, estertores fervorosos bilaterais, basais, né, na insuficiência cardíaca. A ausculta cardíaca, para a gente ver se o paciente tem sopros, né, se ele tem algum sopro novo, ritmo de galope, e sopro de artérias renais, que já é mais difícil, mas pode conseguir examinar, tá? E o exame de fundo de olho, teoricamente, deveria ser sempre realizado nos pacientes com suspeita de crise hipertensiva. Isso mesmo em hospitais particulares de alto nível também, né, é difícil, né, e mesmo no nosso hospital tendo vários recursos, isso a gente ainda não dispõe, mas é importante saber, né, desse dado. Importante lembrar, síndrome de jaleco branco, né, aquele paciente que fica mais hipertenso durante a consulta médica. Isso no ambiente de terapia intensiva não nos chama muita atenção, é só importante saber que aqueles pacientes que apresentam o jaleco branco, a síndrome, antes, né, no ambiente pré-hospitalar, tem pior desfecho, né, quando eles são internados em unidade de terapia intensiva. O que é importante a gente saber, né, na medicina intensiva? Uma das principais causas de hipertensão arterial, né, no paciente internado no CTI é dor. É muito comum, né, paciente taquicárdico, com níveis pressóricos elevados, mesmo no paciente sedado, tá? Ele pode estar com a sedação inadequada, então a gente tem que avaliar a analgesia dele, tá? A gente tem que avaliar se isso pode ser feito de outras medicações, às vezes está fazendo um desmame de noradrenalina, então a dose alta, observar a elevação de catecolaminas, hipertensão pós-operatória, que é muito comum, a hipervolemia também, né? Muitas vezes a gente acaba enchendo a caixa d'água do doente, isso aí aumenta, né, o nível pressórico dele, excetuando-se a dissecção de aorta, que eu vou explicar mais para frente, né, a redução da pressão arterial média geralmente é em torno de 10% a 20% nas primeiras horas que a gente tem que buscar. E, sequencialmente, aí 15% nas próximas 2 ou 3 horas, né, para a gente evitar a hipoperfusão, isquemia de órgãos e, né, permitir a adaptação dos mecanismos de autorregulação, que eu falei que no paciente, por exemplo, que tem o primo diagnóstico, o sistema de autorregulação dele é mais sensível, então ele pode fazer uma hipotensão grave, severa, com disfunção orgânicas graves. Os exames complementares, né? O edema agudo de pulmão, a gente costuma usar muito, né, em alguns serviços, o BNP sérico, né, que se disponível, mas em muitos serviços a gente não dispõe, nós ainda não dispomos, né, mas estamos tentando aí conseguir. Geralmente acima de 400, né, a gente já fala que é de origem, né, cardiológica, né, sinais de congestão secundário, né,
uma insuficiência cardíaca, um ecocardiograma, tá? No infarto, os marcadores, né, miocárdicos, sempre, isso também é uma incógnita, tá? A gente vai explicar mais para frente, CAT, quando possível. Na dissecção de aorta, tomografia computadorizada, um eco, transesofágico de preferência, angiorressonância ou angiografia. Nos pacientes com encefalopatia hipertensiva, é importante a gente diferenciar do acidente vascular encefálico. A hipertensão maligna não tem nenhum exame específico, o acidente vascular encefálico também é TC de crânio, e a eclâmpsia, na verdade, né, a anamnese, a história clínica do doente. E, né, revisão laboratorial, a gente tem que fazer hemograma, creatinina, eletrólitos, né, urina, raio-x, eletro, e fazer glicemia capilar. O tratamento, então, dos pacientes aqui mais direcionados para a emergência hipertensiva, né, devem ser hospitalizados, inicialmente atendidos na emergência e, posteriormente, assim que possível, transferidos para a UTI. Tem que ser monitorizados, né, aquele esquema MOV, né, monitorização, oxigênio, veia, exames, oxigênio quando for necessário, obter um acesso venoso, tá, e avaliação dos vasodilatadores. Então, como eu falei, a gente sugere, né, isso tem algumas literaturas que falam diferente, mas habitualmente a maioria dos estudos falam que você deve reduzir em torno de 10 a 20% durante a primeira hora, se não, né, eu sempre gosto de reforçar isso, porque senão pode ocorrer essa hipoperfusão, né, e aí essa hipoperfusão pode causar vários danos, né, principalmente nos pacientes infartados e em algumas outras comorbidades. A monitorização invasiva é necessária, caso a gente tenha altas doses, né, de vasodilatador venoso, tá? Ou se for um vasodilatador arterial, né, igual o Niprid, né, é fundamental, é obrigatório, ele tem que estar monitorizado com a pressão arterial invasiva, justamente pelo potente efeito vasodilatador arterial que ele tem. Então, a gente tem que ter na mão ali, né, a pressão real desse doente. Depois de 6 horas, né, de recebendo aí medicações parenterais, a gente pode iniciar a terapia antihipertensiva de manutenção por via oral ou interal. E aí a gente pode reduzir no máximo, né, nas 24 a 48 horas, reduzindo gradualmente, né, e ajustando as medicações, né, fazendo um desmame de medicações parenterais. Tem uma tabela mais para frente explicando melhor, mas de forma geral, o edema agudo de pulmão, a gente costuma, né, fazer nitrato, né, furosemida, morfina, Niprid, que é o nitroprusiato, o tridil, que é a nitroglicerina. Tem alguns casos mais específicos, quando a pressão está muito elevada, o ideal é que seja o Niprid, tá? Ou o tridil, quando é menor que 180, tem suas particularidades que a gente vai explicar também. Não vou explicar o tratamento de cada um, em relação mais com controle pressórico, não um tratamento, por exemplo, da síndrome coronariana aguda, né? Que a gente também usa nitrato, morfina, beta-bloqueador. Nitroprusiato é interrogado, tá? A nitroglicerina a gente dá preferência, nós vamos explicar o porquê. Dissecção de aorta, o beta-bloqueador, né, disparado é a primeira medicação que a gente deve fazer, também vai ser explicada. A morfina, por causa da dor lacinante que o doente tem, Niprid pode ser avaliado. Já na encefalopatia hipertensiva, hipertensão maligna ou no AVC, a gente pode usar preferencialmente o Niprid. Lembrando, né, que nos pacientes com HSA, pacientes com necessidade de prevenção de vasoespasmo, a nimodipina tem que ser, né, administrada, né, que a gente usa muito no nosso serviço. Eclâmpsia, né, hidralazina de preferência por via venosa. Paciente com excesso de catecolaminas, a gente pode usar a fentolamina, que não é muito comum, então habitualmente a gente usa benzodiazepínico e beta-bloqueador quando, né, não há contraindicações. A primeira medicação, então, é o nitroprusiato de sódio, que é o Niprid, vasodilatador, né, ele tem uma ação imediata, com 1 a 2 minutos ele já começa a agir. Ele tem íons de cianeto, é importante a gente saber disso, e um grupo de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, né? Então, ele libera esses íons cianetos, libera o óxido nítrico, e ele é um vasodilatador direto, né, arterial. É o mais efetivo, tá? É o que tem uma ação melhor nessas emergências hipertensivas. E, igual eu falei, ele tem maior ação tanto no sistema arterial, né? Desculpa, ele tem maior ação no sistema arterial do que no venoso. O início dele, então, é em torno de 1 a 2 minutos, tem essa meia-vida aí de 3 a 4 minutos, ou seja, assim que você suspende a medicação, 3 a 4 minutos depois, ela já passa, ou seja, o paciente pode evoluir com um nível pressórico alto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no desmame dessa medicação. Tomar cuidado, então, em nefropatas e hepatopatas, justamente por essa intoxicação de cianeto, tá? Que pode causar acidose metabólica, confusão mental, pode causar até BAVT, encefalopatia, cefaleias.
E o que a gente tem que tomar cuidado com o Niprid, né, nos pacientes coronariopatas? Porque ele pode reduzir a pós-carga, né, pode reduzir o fluxo arterial coronário, ou seja, a gente pode piorar o infarto do doente, né? Então, teve um ensaio clínico aí placebo, controlado, que ele aumentou a mortalidade em até 13 semanas, né? Em 24% versus 12% do placebo, quando administrado nas primeiras horas após o infarto do miocárdio. Por isso que a gente vai explicar mais para frente que a nitroglicerina, que o Tridil, é mais indicado para os pacientes infartados. O Niprid, então, né, deve ser administrado protegido da luz, é fotossensível, geralmente ele já vem com a capinha plástica, né, e o equipo todo com proteção, mas a gente tem que evitar que tenha exposição à luz. Geralmente é iniciado 0,25 unidades, né, microgramas quilo minuto, desculpa, e a gente vai aumentando a cada 2 minutos até obter a PA desejada nas horas que a gente calcula. A diluição habitualmente é em 250 ml de SGI, tá? A gente coloca então nesse equipo que já vem protegido de luz. Em alguns países ele já vem com um diluente próprio e geralmente para 60 quilos, né? Habitualmente eles iniciam em torno aí de 3 ml hora. E aí quando o paciente atinge, né, a meta pressórica, aí a gente dá preferência, né, começa a fazer o desmame com os antipertensivos eterais, né? Geralmente os de meia vida curta. Lembrando sempre que esses pacientes têm que estar com PIA, tá, gente? Pressão arterial invasiva, né? O PAI, como dizem em São Paulo e em alguns outros estados, tá? O Tridil, né, a nitroglicerina, que também é muito comum, a gente usa muito no CTI, né? Ela interage na musculatura lisa dos vasos, tá? É importante, a grande diferença dela para o Niprid é justamente a questão arterial venosa, então ela tem uma ação bem mais potente venosa do que arterial, e muitas vezes ela não consegue, né, reduzir a pressão arterial no nível que a gente quer. Então, muitas vezes a gente vê doente usando aí Tridil a 40 ml hora, 50 ml hora, e ao passo que quando a gente troca com o Niprid, uma dose bem menor, a gente consegue controlar a pressão desse doente. A grande importância dele nos pacientes infartados é que ele pode dilatar os vasos coronários epicárdicos, um dos motivos pelo qual ele é usado como antianginoso, ao passo que o Niprid tem efeito contrário, né? Ele pode causar uma hipoperfusão ali no epicárdio, nas coronárias. Os efeitos colaterais, disparado, o mais comum que a gente mais vê são as cefaleias, tá? Seguidas de vômitos. A cefaleia é de longe, né, no paciente que está acordado lúcido, a queixa mais comum, mas pode ter vômitos, taquicardia, hipotensão, e tem relatos aí de bradicardia ou methemoglobinemia, que não é muito comum, tá? Nos casos de VD, nos pacientes que usaram o sildenafil nas últimas 24 horas, ele é contraindicado, né, porque o sildenafil tem efeito vasodilatador, então a gente pode causar um evento neurológico neste paciente, tá? E é importante saber, né, que o paciente pode desenvolver tolerância. Muitas vezes você está lá no CTI e vê que o paciente estava com Tridil a 5, foi para 10, 20, 30, então ele vai desenvolvendo tolerância ao Tridil, muitas vezes pode perder o efeito, tá? Ele tem um pico de ação um pouquinho mais lento que o Niprid. O Niprid, igual eu falei, age em torno de 1 a 2 minutos, já o Tridil em torno de 2 a 5. E ele tem uma duração de efeito de 5 a 10 minutos, um pouco maior também que o Niprid. Então, se você suspender a medicação, ela ainda vai durar ali em torno de 5 a 10 minutos. A dose inicial aí é em torno de 5 microgramas minuto, tá? Pode ser aumentada a cada 5, 10 minutos até atingir a pressão ideal. A diluição pode ser feita tanto em solução fisiológica quanto, né, na glicosada. Né, tem que ter os devidos cuidados com o frasco aqui, geralmente também inicia-se aí em torno de 3 ml a hora a dose, pode aumentar a 2 ml a cada 5 minutos até a obtenção da PA. É desejável, né, seria, né, adequado que esse paciente também fosse monitorizado com pressão arterial invasiva. Os beta-bloqueadores, né, o metoprolol e o propanolol são os mais comuns, né, a gente tem outras medicações, como o esmolol, né, uma medicação que é muito indicada em alguns casos específicos, como dissecção de aorta. A preocupação, né, a gente usa essas medicações quando a nossa preocupação é reduzir a frequência cardíaca. A nossa maior preocupação é reduzir a frequência cardíaca do que a PA. Tá? O metoprolol é mais beta-seletivo que o propranolol. Tá? Se não puder, se houver alguma contraindicação a usar essas medicações, você pode avaliar antagonista de cálcio venoso, né, que tem um efeito cronotrópico negativo, como o verapamil e o tiazem. O tiazem é um pouco melhor porque ele é menos inotrópico negativo, né, no paciente. A hidralazina tem a sua indicação mais direcionada para as gestantes, né, um vasodilatador arteriolar direto. Ele tem uma ação aí de torno de 5 a 15 minutos e uma duração prolongada, que pode chegar até 6 horas.
Ele é metabolizado no fígado, eliminado na urina, então a gente tem que tomar cuidado nos nefropatas e hepatopatas. Pode induzir taquicardia reflexa, tá? Que aí já contraindica o seu uso nos pacientes com infarto, naqueles pacientes com dissecção de aorta. E é muito comum, igual eu falei, usado em gestantes, porque a gente tem segurança comprovada para o feto. E se o paciente, já falando de forma generalizada, se o paciente tem sintomas neurológicos ou alteração da função renal, ele tem que ser tratado semelhantes àqueles com encefalopatia hipertensiva, né? Se o paciente chega lá com uma PA elevada, pode ser medicado com medicação por via oral. Isso é muito questionado, tá? Alguns estudos aí falam, então, que você pode dar clonidina, que você pode repetir ela, que você pode iniciar um inibidor, um IECA, como captopril e enalapril, na dose de 25 miligramas, ou enalapril. Há muito tempo, o pessoal usava muito, a nifedipina, da LAT, sublingual, porque ele tem, ele é uma das medicações que a gente vê que mais baixa a pressão rapidamente. Justamente por isso, hoje em dia ele é contraindicado, porque pode desencadear um AVC, um acidente vascular encefálico no paciente. Aqui só uma redução, uma simulação, na verdade, para os pacientes com urgência hipertensiva, na verdade, tá? Se ele tem uma pressão arterial aí maior que 180, a gente vai avaliar se ele tem ausência, da lesão de órgão-alvo. Se tem ausência, então a gente já descarta que é uma emergência hipertensiva. E aí avalia sintomas. Se o paciente não tem sintomas, a gente avalia se ele consegue ter um controle ambulatorial. Se ele consegue ter, a gente vai encaminhar ele para o ambulatório. Se for um paciente que você não sabe se ele vai seguir um controle ambulatorial adequado ou se é um diagnóstico novo, aí a gente tem que considerar iniciar um tratamento para ele, tá? Ou então já usar aí um tiazídico, uma cortalidona, para tentar atingir um nível adequado de pressão arterial, tá? Se o paciente já é hipertenso, já é uma hipertensão não controlada, usa uma medicação só, a gente pode avaliar, tá? Já no ambiente, isso mais na sala de emergência, avaliar um IECA, um diurético tiazídico, tá? E se o paciente tem sintomas, como cefaleia, um tipo de dor torácica, a gente tem que avaliar, reavaliar se não tem sinais de emergência hipertensiva. Pode avaliar a clonidina, que vai de 0,3 a 0,3 miligramas. Em alguns serviços a gente consegue o labetalol, captopril, prazosin, tá? Lembrar sempre de não fazer nifedipina oral e ficar de olho aí na pressão arterial do paciente, preferência de 30 em 30 minutos. Eu vou explicar mais para frente, mas de forma geral, o Niprid, então, conforme já falei, é uma ampola em 248 ml de SGI. Deve ser protegido da luz, a dose é essa aí de 0,25 a 10 microgramas quilo minuto, tá? Que é a classe dos nitratos. O tridil, que é outro muito comum, conforme eu já falei, uma ampola em 240, de soro glicosado ou fisiológico. Você pode usar em torno de 5 a 100 microgramas quilo minuto, também era a classe dos nitratos. O labetalol, que não é muito comum, a gente é feito em bolos, não é diluição, você pode fazer de 20 a 80 miligramas a cada 10 minutos. Ele já é uma classe diferente, ele é um alfa e beta bloqueador, então a gente tem, justamente por ele ter esse efeito, tem que ser contraindicado nos pacientes com asma, com DPOC, com insuficiência cardíaca, pacientes com bradicardia ou pacientes com usuários aí de droga. O esmolol, que é uma das primeiras medicações indicadas aí para dissecção de aorta, você dilui aí 10 ml em 240, tem a dose de ataque, que a gente faz em torno de 0,1 a 0,1 microgramas em quilo em 1 minuto, e aí a gente deixa uma dose de manutenção de 50 a 200 microgramas quilo minuto. Ele é um beta-bloqueador cardioseletivo, por isso que ele é bem indicado nesses casos. Tem que ser avaliar aí com um paciente com insuficiência cardíaca e também no uso de cocaína. O metoprolol venoso, a gente usa muito ele no nosso serviço, tá? Ele é um beta-bloqueador também mais beta-seletivo, tomar cuidado na insuficiência cardíaca, e nos pacientes com uso de cocaína. Hidralazina tem a venosa, também tem um comprimido, já é um vasogerador arteriolar direto, que é muito comum a gente usar então nas gestantes. O nimodipino, que a gente usa 60 miligramas de 4 em 4 horas, ele é um bloqueador de canal de cálcio que a gente usa muito na profilaxia aí de vasoespasmo, nos HSAs. E a nicardipina, que pode ser usada 3 vezes ao dia, em torno de 20 a 40 miligramas, que também é um bloqueador de canal de cálcio.
Agora, tratando, né, as principais terapias, né, o edema agudo de pulmão, que é um dos mais clássicos, que a gente mais vê no CTI, né, geralmente eles respondem muito bem com furosemida e morfina, tá? A gente pode dar em torno de 0,5 a 1 miligrama quilo, repetindo até 3 doses aí de imediato no doente, tá? Via venosa, tá? O tridil tem que ser avaliado também nesses pacientes. Aqui fala imediatamente, alguns estudos falam que a gente tem que avaliar com cautela. O paciente tem que estar sentado, preferencialmente com as pernas pêndulas, né, justamente para fora da maca, para a gente melhorar um pouco o retorno venoso e conseguir reduzir a carga no pulmão e no coração, tá? Então, não é deitar o doente, certo? E aí o paciente tem o quê, né? O que acontece? Ele tem um aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo, e geralmente o paciente com a função diastólica ou sistólica alterada leva a insuficiência cardíaca, retém líquido, né, a circulação, causa o edema agudo de pulmão. O uso de VNI, né, na ventilação não invasiva, a gente já vê isso diariamente no CTI, é uma das melhores formas, né, importantes para tratar a resolução dos sintomas do paciente com edema agudo de pulmão, tá? Geralmente, né, alguns casos que o paciente chega com aquele edema agudo de pulmão hipertensivo, com a pressão arterial bem elevada, em alguns casos a gente inicia o nipride, mas prefere-se o tridil, né, a nitroglicerina, justamente, né, nos pacientes coronariopatas ou naqueles pacientes que a PA não está muito elevada, né, não está aquela pressão maior que 222, por exemplo, de sistólica, tá? E também nos pacientes, avaliar o tridil nos pacientes com estenose mitral prévia, um paciente que a gente já sabe que tem talvez um eco prévio com uma boa função ventricular, a gente pode avaliar um beta-bloqueador por via venosa. Dissecção de aorta, né, outra emergência, um quadro grave, né, e aí a gente tem que realmente nos preocupar com a analgesia, fazer morfina, né, a gente chega a fazer morfina em doses altas. Esse caso a gente tem que preocupar principalmente em reduzir a frequência cardíaca, tentar reduzir até 60 batimentos por minuto. Habitualmente que a gente usa o metoprolol venoso, mas conforme já falei, o esmolol tem sido muito bem indicado aí quando disponível, tá? E, né, isso é indiscutível que reduzir a frequência cardíaca é bem mais importante que reduzir a PA na dissecção de aorta. Você fez essas medidas, né? E aí a gente pode preocupar, não precisa preocupar que nesse caso é uma das poucas exceções, né? Que o paciente você pode reduzir a pressão arterial dele para um nível mais baixo, tá? Então é uma das exceções que você pode atingir, você pode abaixar a sistólica em torno de 100 a 110 em geral, já rapidamente nos primeiros 20 minutos, não precisa seguir aquele esquema de horas, tá? Por isso que a gente usa mais o tridil, né? O nipride, como ele tem uma ação mais agressiva, digamos assim, geralmente ele é preferido, tá? O infarto, né, a síndrome coronariana aguda também, que aparece de vez em quando aí para a gente, né, no nossos CTIs, geralmente é feito no trato sublingual, né, morfina para controle álgico, né, efeito vasodilatador, obtém-se aí acesso venoso, né, medica o paciente, pode fazer beta-bloqueador, tá? E o tridil, conforme já falei, ele tem esse potente efeito vasodilatador venoso, então por isso que ele é preferível, tá? E reduzir a PA em torno de 30%. No final aí vai ter uma tabela explicando melhor o valor que a gente deve abaixar conforme cada comorbidade do doente. E não deve buscar uma redução abrupta, porque senão vai causar hipoperfusão, a gente vai piorar o quadro desse doente. Não é o objetivo da nossa aula explicar como tratar a síndrome coronariana aguda, tem aula específica disso, tá? O uso de ECAs tem sido uma importante medicação, tá? Mesmo no paciente já normotenso, porque, né, essa remodelação ventricular que ele nos dispõe é importantíssima, tá? Então, a gente tem que observar, estabilizar o paciente e tentar fazer um controle pressórico aí rigoroso. Já a encefalopatia hipertensiva, né? A abrupta elevação da PA altera completamente o sistema de autorregulação, pode ter hiperperfusão cerebral, pode ter disfunção endotérica, conforme a gente tinha falado no início, quebra de barreira hematocefálica, pode ocorrer hemorragias, edema cerebral, e tudo isso caracteriza a encefalopatia hipertensiva, né? Um surgimento agudo ou subagudo, né, do paciente chega lá letárgico, convulsionando, com diplopia, distúrbio visual, confusão, uma cefaleia intensa. Geralmente esse paciente não é hipertenso previamente, tá? Tem que fazer tomografia de crânio para a gente afastar
AVC isquêmico, né, e principalmente ver se tem alguma microhemorragia, tá? E nesses casos a gente tem que reduzir a pressão aí em torno de 20%, tá? Nesse caso específico a gente escolhe o Nipride. Já a hipertensão maligna, né, ela tem uma manifestação da neuroretinopatia, tem um acometimento renal agudo, subagudo, pode mostrar aí oligúria, né, proteinúria, alguns sintomas, e o paciente chega lá para a gente com mal-estar, prostração, perda de peso, com alterações neurológicas, cardiovasculares e astenia. Esse quadro é grave porque se a gente não tratar, não diagnosticar e não tratar, 90% dos doentes, né, podem morrer no primeiro ano se não tratado adequadamente. E, igual eu falei, envolvimento renal pode, né, alterar aí com proteinúria ou oligúria ou insuficiência renal aguda. Nós temos a retinopatia, né, que é feita aí através do exame de olho, tem as classificações. O Nipride, então, né, deve ser usado para reduzir em torno de 20% em 2 horas, e aí vai fazendo um controle pressórico dele e avaliando os medicamentos por via oral. Também eu vou explicar com calma mais na frente. E tem alguns questionamentos, alguns autores falam aí que pacientes com papiledema e pequena perda da função renal poderiam ser tratados como urgências e não emergências. Então, a gente pularia a fase da medicação endovenosa. Isso é muito polêmico. Ultrassom do nervo óptico, né? Isso aí foi tema da prova de título de terapia intensiva do ano retrasado, se não me engano, tá? A gente pode usar ele na emergência hipertensiva, tá? Isso aqui depois a gente pode explicar à beira-leito, tá? Mas geralmente eu tentei achar alguma imagem, né? Deveria ter gravado, explicando como que a gente pode fazer esse ultrassom à beira-leito. Mas geralmente a gente pega o gel, pega o transdutor linear, né? A gente identifica o nervo óptico, né? Geralmente fica mais num contexto longitudinal, né? E a gente vê essa linha pontilhada aqui que marca o diâmetro. A gente coloca geralmente uma profundidade aí de 3, e aí a gente vai avaliar se ele tem espessamento ou não, né? A gente faz 3 medidas, pega a média dessas 3 medidas. Se o paciente tem um valor superior a 5 milímetros, sinal de que tem hipertensão intracraniana. Isso aí depois, né, residentes, a gente pode fazer a beira-leito, porque é importante, igual eu falei, foi tema da prova prática de título de terapia intensiva do ano retrasado. O acidente vascular encefálico, né, um dos mais comuns que a gente vê, o nosso hospital é referência, né, para acidente vascular encefálico. Na admissão, geralmente o paciente tem a pressão elevada, quase deixa dúvida, né, se foi a hipertensão que ocasionou o AVC ou o AVC foi, né, ou é consequência do evento cerebral. Habitualmente, esses pacientes, no primeiro momento, não precisam de controle pressórico, tá? Porque ele chega lá ansioso, né, ele está hemiplégico, o paciente fica ansioso, fica nervoso, a pressão tende a ficar normal nas próximas horas. Isso também é uma questão polêmica. E até melhor, né, nesse primeiro momento, o paciente ter a pressão um pouco mais elevada, porque ela protege a perfusão cerebral, né, para as áreas em penumbras. A American Heart Association, né, ela indica que a gente tem que usar o Nipride quando o paciente tem uma pressão arterial maior que 180, naqueles pacientes com AVC hemorrágico ou isquêmico candidatos à trombólise. Tá? Já os pacientes isquêmicos, né, salvo os que preenchem critérios para trombólise, a gente considera como urgência hipertensiva. E aí, no primeiro momento, a gente alivia a dor, faz uma analgesia, faz um medicamento para ansiedade e vai controlando, avaliando a pressão. Agora, se o paciente chega com uma sistólica de 220, né, aí a gente tem que tratar de forma venosa, né, a gente tentar reduzir a pressão aí em torno de 10 a 20% em 24 horas, tá? Que também já é um pouquinho diferente. E alguns estudos mostraram que, habitualmente, nesses pacientes, a pressão tende a normalizar naquele paciente não hipertenso em até 4 dias, tá? Sem qualquer tratamento com antihipertensivo. Importante lembrar, que eu já enfatizei, mas a gente tem que lembrar disso todo dia, esses pacientes com hemorragia subaracnoide, a gente não pode esquecer do nimotipino, tá? Para prevenção, realmente, aí do vasoespasmo, o ideal é que a gente faça Doppler transcraniano com uma frequência grande, e a gente tem conseguido isso muito, né? O Andrezinho tem ajudado muita gente aí no nosso CTI, né? Alguns outros neurologistas também. E ficar de olho na pressão e avaliar com critério aí a necessidade do Nipride. A eclâmpsia, então, né? Surgimento de proteinúria, hipertensão arterial após a 20ª semana de gestação até a 6ª semana após o parto. Geralmente a gestante tem edema, tá? E 5% das gestantes que têm pré-eclâmpsia vão evoluir para
convulsão. O que caracteriza a eclâmpsia? Obviamente, nós não vamos falar do sulfato de magnésio, do tratamento, é só a gente entender a importância, né, de controlar a pressão. E tem formas de prevenir, né? A gente pode usar metildopa, tem medicações que são usadas no contexto pré-hospitalar, tá? E aí, se o paciente, se até a 36ª semana de gestação, né, após a 36ª semana surge, antecipar o parto. Se surge antes disso, a equipe médica tem que definir o risco-benefício, tem que ver a maturidade fetal, ver se consegue fazer, né? Tem que avaliar a aminocentese, tem que avaliar a corticoterapia, e geralmente a escolha é hidralazina, tá? Porque a gente sabe, igual eu já falei, que não é maléfica ao feto. Agora, se for um parto eminente, né? Aquele que não tem, iminente, que não tem como impedir, vai ter que ser agora, aí a gente tem, né, que é refratária hidralazina, aí a gente pode usar o Nibrid. Emergências hipertensivas, né, que a gente tem aí também causadas por excesso de catecolaminas, né, elas são raras, tá, por excesso. As principais causas aí são ferrocromocitoma, usuários, né, de inibidores de monoamina oxidase, que uma das medicações mais comuns é a isocarboxazida, pacientes que ingerem alimentos, né, como tiramina, que é muito comum aí nas cervejas, uso de droga, cocaínas, né, como anfetaminas, ou interrupção abrupta, né, de antipertensivos como a clonidina e os beta-bloqueadores. E esses pacientes, esses últimos, geralmente, você reintroduzir na medicação que ele já usava, tem desfecho melhor. Os ferrocromocitomas têm a tríade clássica, né, que é a cefaleia, o paciente chega lá com uma dor de cabeça, chega com acidorese e uma hipertensão grave. Tá? Nesses casos aí de ferrocromocitoma ou cocaína, a gente usa, né, habitualmente, eu deveria usar a fentolamina, né, que é um alfa-bloqueador. Não é muito comum de conseguir, então, geralmente a gente usa um benzodiazepínico, tá? E um beta-bloqueador, mas geralmente eles respondem com benzodiazepínico, tá? E o beta-bloqueador deve evitar, né, por causa dessa atividade alfa-adrenérgica. E aí pode ter um efeito de rebote e aumentar os níveis pressóricos do doente. Aqui, então, para a gente entender de uma forma geral, né, então, o paciente chega lá com AVC isquêmico, ele é um paciente candidato à terapia fibrinolítica. Como eu falei, nós somos referência, né, para AVC. Então, antes do trombolítico, o ideal é que ele tenha uma pressão arterial sistólica abaixo de 185 e menor que 110 da diastólica. Após o trombolítico, manter essa pressão abaixo de 180 de sistólica e uma diastólica abaixo de 105 nos pacientes candidatos à terapia fibrinolítica. Os pacientes que chegam lá que não preenchem o critério, né, AVC isquêmico que não preenche o quadro para trombólise, tem contraindicações, né, a gente tem que deixar a pressão sistólica abaixo de 220, tá, e a diastólica abaixo de 120. E tem que avaliar, né, isso pode acontecer, né, o paciente pode chegar com edema agudo tipo um associado, dissecção aorta associada, encefalopatia hipertensiva, aí a gente tem que abaixar um pouco mais a pressão. No AVC hemorrágico, uma sistólica menor que 180, diastólica menor que 105. Se a gente tiver pique disponível, né, a gente tem que manter uma PPC maior que 70, né, a perfusão cerebral, e avaliar, né, deixar ela menor que 140 por 90, e se menor que 6 horas do início dos sintomas. Isso é difícil de decorar, gente, todos esses valores, mas é importante a gente saber, você sabendo que tem a diferença, e na hora você pesquisar lá, o paciente vai trombolizar, o paciente não vai trombolizar. Qual média pressórica? A gente tem que saber que existem diferenças. No HSI, geralmente é uma pressão sistólica menor que 160. A dissecção de aorta, igual eu falei, é uma das exceções que a gente tolera uma pressão mais baixa, que a gente pode ser mais agressivo no início, tentar atingir uma sistólica menor que 120. A frequência cardíaca também a gente tem que abaixar mais rápido, é a nossa preocupação. No ferrocromocitoma, na pré-eclâmpsia, geralmente a sistólica menor que 140 na primeira hora. No infarto também a gente busca um nível pressórico aí em torno, né, abaixo de 140 de sistólica e 90 de diastólica. Nos demais casos que não se enquadram aqui, entram naquela média que a gente fala, que é reduzir a sistólica de 20% a 25% em torno aí da primeira hora. Nas próximas 6 horas, né, a gente tentar reduzir, né, chegar lá com maior que 180, a gente tenta reduzir para 160 de sistólica ou 100 de diastólica. E aí a tendência é a gente fazendo um desmame, né, venoso para interal ou oral de medicação, tentar normalizar essa pressão aí com 48 horas, né, entre 24 e 48 horas. Eu coloquei aqui esse artigo, na verdade é uma correspondência, né, foi uma discussão, digamos assim, que houve em relação a um artigo publicado pelo Peixoto, né, que o Aaron Sibley questionou ele algumas condutas. Acho importante a gente falar aqui para entender.
finalizando, para a gente entender quais foram os argumentos, né, que o Aaron usou, e aí qual foi a resposta do Peixoto. Isso foi no final de 2020, novembro, o artigo foi publicado em fevereiro de 2020 e o questionamento, se não me engano, foi em novembro de 2020. O que acontece? Né? O Peixoto indicou, né, em 7 de novembro, aí, que o paciente tem que ter uma redução imediata da pressão arterial, tá? Naqueles com urgência hipertensiva. Aquele paciente, né, com hipertensão aguda grave, que não tem lesão de órgão-alvo, ele indicou, vamos atingir 12/8. Né? E isso é questionado, né? O Aaron fala que essa abordagem não demonstrou reduzir os resultados adversos a curto prazo. Né? E ele fala de dor de cabeça, de tontura, que falta evidência, né, para mostrar que nesses casos você reduzir a pressão muito baixa pode ter pior desfecho, né, e pode causar um tratamento errôneo. E o que acontece? A American Heart Association ela não inclui meta de pressão arterial-alvo para pacientes que têm pressão arterial elevada sem lesão de órgão-alvo, igual eu expliquei na tabela anterior. A gente tem as medidas para um AVC que vai ser trombolizado, um que não vai ser trombolizado, mas naquele paciente que não tem lesão de órgão-alvo, eles não falam qual nível você tem que atingir e até contraindicam, né, essa abordagem de fazer medicações niprid, tridil e abaixar rapidamente a pressão do paciente. Nos pacientes com hipertensão maligna ou com encefalopatia hipertensiva, o Peixoto sugeriu, né, o tratamento com intravenoso, com abetalol e vasodilatadores, com redução de 20% a 25% da pressão arterial na primeira hora. Já o Aaron, né, ele acredita que os inibidores orais, os IECAs, devem ser considerados como tratamento na primeira linha nesses casos. Então, a gente viu que difere um pouco do que a gente falou. Então, por isso que eu falo que é um tema muito difícil, muito questionado, com muitas opiniões. E aí ele fala que teve um estudo, né, do tratamento das urgências hipertensivas, né, que se você fizer uma redução excessiva da pressão arterial ou o rebote da hipertensão, você aumenta o risco de óbito. Você inicia o niprid lá e de repente suspende, o paciente faz uma hipertensão, ou você inicia o niprid em doses altas e faz uma hipotensão. Essas duas formas aumentam a mortalidade do paciente. E por isso que ele fala que esses pacientes, e o Aaron ressalta que esses pacientes têm uma ativação acentuada do sistema renina-angiotensina. E aí o Aaron reforça, olha, né, ele fala, há mais de 20 anos que o centro deles tem usado, né, baixas doses de inibidores orais, dos IECAs, e que eles vão otimizando a cada 6 horas, com meta de pressão de 140/90 nas primeiras 48 horas, isso nas urgências hipertensivas. E tem questionado até a questão da ansiedade, né, que você tem que considerar um ansiolítico em vez de um antihipertensivo para evitar efeitos adversos. Né? Então, a gente tem que ter, né, uma definição aí que o Peixoto questionou. Será que é realmente ansiedade? Será que a gente realmente tem que dar só o ansiolítico? Né? E o Peixoto também citou que todos os pacientes com urgência hipertensiva têm que... que todos os pacientes com urgência hipertensiva têm que seriar troponina para excluir lesão miocárdica. E aí o Aaron fala, olha, não, eu acho que isso não deve ser feito, tá? Uma investigação básica nos pacientes com urgência hipertensiva. E ele fala, olha, que tem um estudo que diz que uma vez elevado o nível de troponina, pode estar um pouco elevado em 1/3 desses doentes e não necessariamente o paciente estar infartado. E aí, se você considerar sempre isso, você pode estar tratando como um infarto, na verdade, um paciente que não está infartando, e isso pode trazer vários riscos para o doente. Outra questão que eles fazem, né, que o Aaron faz, é com questão à cefaleia, né, no paciente com a pressão que está maior que 180. Ele e o Peixoto têm um desentendimento de como tratar essa cefaleia, sendo que ela é reconhecida, né, pela Sociedade de Cefaleia, que fala que depois que você controla a pressão arterial, o paciente ele melhora da cefaleia. Eles se desentendem um pouco com relação à analgesia ou normalização da pressão arterial. E isso o Aaron fala, né, que na opinião dele, ele tem que focar mais em baixar a pressão do que fazer a analgesia, que vai contra o que o Peixoto falou. E aí é uma resposta do Peixoto, né, que ele fala, vocês então disseram que a gente tem que usar os bloqueadores orais, né, do sistema renina-angiotensina para tratar a lesão microvascular difusa. Beleza, né, ele não discorda, mas ele fala que pode, né, ter uma redução excessiva da pressão arterial
ele concorda, né, que tem esses, de fato, um efeito, né, de bloquear o sistema renina-angiotensina, que fica muito ativo nesses casos, né, nos pacientes com lesão microvascular. Ele acha realmente que tem sentido, né, que tem algum motivo, né, alguma casuística aí para usar, mas ele fala que os estudos que o Rubin, né, que é o Carwell, que eles usaram, necessitam de mais comprovação. Então, tem que ser avaliado mais o uso do IECA ou não nestes casos. E, nesse caso agora, o Peixoto, né, que eu falei anteriormente, ele está respondendo o Aaron. Ele fala que a abordagem do ansiolítico tem que ser quando a ansiedade é um fator óbvio, porque ele fala no artigo dele que nem sempre você consegue saber se a ansiedade é a causa da hipertensão, né? Às vezes a hipertensão causou a ansiedade do doente. O doente vai lá consultar, vê que está com a pressão elevada, ele vai ficar ansioso. E ele fala, ó, se for um fator óbvio, eu vou tratar a ansiedade. Se não é um fator óbvio, aí a gente tem que tratar a hipertensão. E aí também o Peixoto responde ao questionamento do Aaron sobre seriatroponina. Ele fala, olha, eu habitualmente seria o troponina. Ele fala que a literatura, né, parece que tiveram 3 estudos, foram 3 estudos que mostram, né, argumentos para tanto o lado do Aaron quanto do Peixoto, né, que eles falou que o nível de troponina foi variado, tá, e que tiveram pacientes que infartaram e pacientes que não infartaram. Ele sugere seriatroponina, isso o Peixoto, tá? A minha abordagem, então, aqui ele fala, minha abordagem se concentra em garantir a ausência de lesões. Se necessário, repetir a medição de troponina em 3 a 6 horas, para então você descartar se o paciente está infartando. Mas isso não é protocolo, tá, gente? Isso aí é uma opinião do estudo que foi feito aí pelo Peixoto. Ele seria troponina em todos os pacientes que chegam com níveis pressóricos elevados. Isso não é recomendação, isso não é protocolo, isso aí é quando, né, a gente habitualmente faz quando o paciente tem sinais do precordial, né, quando ele tem alterações sugestivas, né, de infarto agudo do miocárdio. Então, resumindo, né, o paciente chegou com nível pressórico elevado, está com a pressão lá maior que 180. Tem lesão de órgão-alvo? Né, alguma lesão nova? É em progressão? Não. Ok, nós vamos para a direita na imagem. É uma urgência hipertensiva. Orientações médicas, tratamento ambulatorial, tranquilizar o doente. Você pode habitualmente fazer uma medicação via oral e dar alta. Agora, se o paciente chega com uma lesão nova, um órgão-alvo, é uma emergência hipertensiva, o paciente tem que ser internado na unidade de terapia intensiva. É um paciente com dissecção de aorta, reduzir pressão arterial abaixo de 120 na primeira hora e fazer controle de frequência cardíaca. Chegou para nós um AVC isquêmico com critério de trombólise? Sim, é um paciente que vai ser trombolizado, a gente tem que abaixar a pressão dele abaixo de 180 de sistólica nas primeiras 24 horas. Se é um paciente que tem contraindicações à trombólise, a gente tem que deixar abaixo de 220 nas primeiras 24 horas. Igual eu falei, a pressão mais elevada pode trazer benefícios, né, de hiperperfusão nas áreas de penumbra. O paciente chegou com HSI. A gente vai reduzir a pressão abaixo de 160 na primeira hora. E não é para eclâmpsia grave, né, no paciente infartado, na eclâmpsia, feocromocitoma, um AVC hemorrágico agudo, né, menos de 6 horas de sintomas, a gente reduz a pressão, né, abaixo de 140 na primeira hora. Conforme falei na outra tabela, nos demais casos que não se enquadram nesses, a gente tem que reduzir de 20% a 25% na primeira hora, né, nas próximas 2 horas reduzir para 160 de sistólica, 100 de diastólica, e com 24 a 48 horas a gente tende a normalizar essa pressão. Concluindo então, a emergência hipertensiva é uma síndrome importante, né, tem uma elevação da pressão arterial, leva a lesão, né, de órgão-alvo, ameaçando a vida. A gente tem que agir rápido, medidas têm que ser tomadas, né, tratamento iniciado imediatamente, identificar assim que possível a causa. O Niprid é a medicação mais utilizada, mas a gente tem que ver os casos que são contraindicados, tá? E importantíssimo reconhecer a doença, não é só o paciente chegar com a pressão alta, liga o Niprid, liga o Tridil. Então, o correto diagnóstico da doença envolvida na emergência hipertensiva é o que vai definir a vida e a morte do paciente. Se a gente errar, se a gente fizer a medicação errada, nós podemos matar o paciente. E aqui uma frase muito comum que a gente vê no CTI, né, a propaganda antigamente, que, né, a gente vai em algum restaurante aí que sempre pergunta, eu quero Coca-Cola, não tem Coca, pode ser Pepsi? É uma pergunta muito comum que a gente vê, você pede, vamos iniciar Niprid nesse doente. Doutor, não tem prescrito Niprid, posso iniciar Tridil? Será que esse paciente realmente pode iniciar Tridil? Ou então você fala, vamos iniciar Tridil. E a enfermeira fala, doutor, tem prescrito Niprid, pode ser?
Então, a gente realmente tem que avaliar criteriosamente aí qual medicação que nós vamos dar para o nosso doente. E é isso, gente. Obrigado. Muito, muito, muito bom, Léo. Você conseguiu concentrar em uma aula que, na verdade, a gente poderia desmembrar em umas 4 ou 5 aulas aí, de tão importante que é cada assunto que você colocou. E isso vai acontecer, viu, nossos residentes? Alguns temas aí a gente vai desmembrar, principalmente nos nossos GDs aí lá no hospital. Só colocando aí as dúvidas, se alguém tiver, pode colocar no chat aí. Eu gostaria só de lembrar a importância aí, principalmente em relação às emergências hipertensivas, que é o nosso foco principalmente, né? Que vocês viram aí, como o Léo deixou bem descrito, que o CTI é o ponto final. Né? O paciente tentou ser tratado de alguma forma num lugar pré-CTI, seja numa sala de emergência, seja na unidade de internação, evoluiu mal, né, teoricamente com alguma lesão de órgão-alvo, e acabou parando nas nossas mãos lá no CTI. E o que a gente costuma ver muito, e é extremamente, como diz o professor Anselmo, deselegante, é o paciente não monitorizado, né, gente? Se o paciente chegou no CTI com emergência hipertensiva, eu preciso que a pressão arterial desse paciente seja monitorizada de forma contínua, o que a gente não consegue fazer com pressão não invasiva. Né? Eu tenho para mim que as pressões não invasivas, na grande maioria das vezes, dentro da terapia intensiva, ela é utilizada no momento que o paciente já está estável e já preparando para alta. Né? Eu acredito que, não colocando de uma maneira geral, todo paciente que entrar no CTI ele tem que ter uma monitorização da pressão invasiva, mas a grande maioria deles. Né? Falando especificamente dos pacientes em emergência hipertensiva, como que eu vou saber que eu estou reduzindo 15 a 20% da pressão arterial dentro de 1 a 2 horas ou nas primeiras 24 horas com PNI? Né? E essa variação de pressão não invasiva depende muito de vários fatores externos. É a colocação adequada do manguito, né? O paciente, às vezes, para a gente no CTI, ele não tem uma anatomia que vai ajudar essa PNI a monitorizar a pressão adequadamente. Né? A frequência com que essa pressão vai ser utilizada pode causar lesão de musculatura, lesão no braço do paciente. Alguns a gente vê, não raro, colocando na panturrilha do paciente para olhar a pressão, porque não conseguiu, né? Tem até vergonha disso, não consegue olhar no braço, leva para a perna, porque às vezes na perna eu meço melhor, né, Léo? Um colega seu levou a medindo a pressão na perna, outro dia na GMOV, né, ambulância lá, levou, te entregou o paciente com PNI na perna, né, esse infeliz, 4h30 da manhã. Um paciente chocado, é isso aí, né? Então, assim, são coisas que a gente não pode deixar acontecer, né? Nós, como médicos plantonistas de terapia intensiva, o paciente nosso tem que estar na mão, ele tem que estar previsível, a gente tem que prever as intercorrências, né? Lembrando que você não vai parar um tratamento numa provável trombose para funcionar a PA, né, turma? Então, o paciente tem indicação de trombose, o que é mais importante? Eu monitorizar a pressão arterial invasiva desse paciente ou trombolizar. Então, a gente tem que ter bom senso. Né? Da mesma forma, em não retardar, não atrasar muito essa monitorização. Outra coisa que a gente que fala aí, o Léo deixou bem claro, trazendo para nós dentro da terapia intensiva, muitas vezes o nosso paciente está entubado, está lá na ventilação mecânica, com analgesia inadequada, o paciente faz um pique hipertensivo violento lá, o que a gente vê muito acontecer? Eu vou ali e ligo um niprid no paciente, ao invés de eu otimizar uma analgesia adequada para ele, deixar o paciente confortável na ventilação mecânica, a galera vai lá e liga niprid, pior, né? O paciente está sem PA muitas vezes, não liga aí o APEPS, né? Dá aí o tridil aí para controlar a pressão, porque o cara, na cabeça dele lá, ele entende que se ligar tridil não precisa funcionar uma PA.
né? Vocês vão ver isso muito na terapia intensiva. Então, é importante a gente discernir, a gente separar o que é monitorização adequada e o que não é, o que é pagelança, né? O que é você empurrar com a barriga um plantão de terapia intensiva. Certo? Eu acho que o Léo falou bem aí, foi bem objetivo, uma aula que é extensa mesmo, daria para a gente ficar conversando aqui sobre cada emergência hipertensiva em 1 hora de aula, né? Obrigado, Léo, foi brilhante aí sua aula. Sem me estender muito aí. E aí, alguém quer completar mais alguma coisa aí? Perguntar? Todo mundo tranquilo, em casa? Acho que só eu que trabalho nesse trem aqui, né, bicho? Brincadeira. Tá doido. A cara do Bruninho, tá até com a cara inchada, dormiu a tarde inteira. Ah, não, o Não, Giovanni Ursa. Não. você me abandonou aqui na Contorno. Eu Ô, tô aqui Urso, ainda, mas né? você tá trabalhando, mas tá com a cara inchada também, viu? Não queria te Mas aí é falar, não. normal. Isso é de gordura. Isso é de É, gordura mesmo. Fica tranquilo. beleza. É. Combinado, então, Mas turminha. chefe, só parabenizar o Léo aí pela aula, a excelente aula do Léo. Explanou muito bem, muitas vezes, muitas dúvidas, né, que a gente tem em relação às condutas nas emergências hipertensivas aí e os medicamentos a ser usados, né? Porque tem a diferença grande. Às vezes, muita gente ainda que não tem experiência não tem a noção da diferença do que é uma nitroglicerina, né, o nitroprusiato as ações que eles fazem no paciente. Às vezes pode ser tão deletério que o paciente tem um desfecho ruim, mas mandar um abração para o Léo, que ele arrebentou na aula aí. Valeu, moço. Obrigado, Gil. Bom plantão aí para você Valeu. também. Falou, um abraço. Valeu. E aí, turminha? Então, vamos encerrando hoje. Semana que vem, eu mando para vocês o tema aí. Acho que vai ser na quarta-feira de novo, né? Nós vamos tentar manter as aulas às quartas-feiras. E, excepcionalmente, nós faremos às quintas, quando tiver algum convidado. Obrigado aí de novo, Léo. Parabéns pela aula, excelente aula. E você pode dar mais umas 5 ou 6 aulas para a gente aí na sequência, né, cara? Que a aula ficou. Vamos lá. Combinado, turminha. Obrigado, viu? Boa Tchau, noite Léo. para todo mundo. Parabéns, viu, Léo? Até semana que vem. Até semana que vem. Estou de olho. Até semana que vem. Beleza, então, Leozão. Um abraço, turma. Boa noite para vocês que vão dormir aí, né? Eu tenho umas 2 PA para colocar ali. Boa sorte aí, chefe. Valeu, cara. Um abraço. Liga Tridil. Liga Tridil. Tridil, verdade. Vou ligar o Tridil para ver se eu passo. Pede a Pepsi aí. Pede a Pepsi que é sucesso. Beleza. Um abração, turma. Até mais.